Olá, Rosana, tudo Olá, boa bom? noite, tudo Boa bem? noite, boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar porque essa live passa assim, o Instagram corta em 1 hora e eu quero ouvir muitas coisas de vocês, do Instituto que você está representando, né? Que você vai falar. Mas antes eu queria dizer que a gente tem uma preocupação muito grande nessa criança como um todo, né? Então, que a gente olha para essa criança na hora também do alimento, né? De se alimentar, que isso também faz aquisições de aprendizagem e que hoje, nesse momento, mais do que nunca, a gente está junto das famílias, né? Buscando essa informação que é muito importante, que são informações científicas, né? Aqui você não vai falar de um achismo, você está falando de um lugar, né? E como Cores também busca, sempre quando se coloca nessa posição de um especialista, de um profissional que tem a responsabilidade diante desse sujeito que é a criança e de realmente acreditar num mundo melhor, né, com essas crianças aí. E a alimentação, ela é a educação alimentar, na nossa visão, e com certeza de vocês mais ainda, é, é um eixo fundamental na formação. Ou seja, a gente não está preocupado aqui só da criança comer bem, né, mas na formação desse sujeito. Então, eu vou te passar a palavra, que você possa se apresentar, possa apresentar seu instituto, te agradecer novamente de estar aqui com a gente. E tenho Obrigada. certeza que muita gente vai poder esclarecer muitos pontos, né? Então, vou te deixar a palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E dizer que eu estou aqui representando o Instituto de Desenvolvimento Infantil, né? Que é um projeto que foi sonhado e está sendo realizado pela fonoaudióloga doutora Patrícia Junqueira, que foi quem trouxe esse tipo de abordagem que a gente vai conversar hoje para o Brasil, né? Então, a abordagem integrativa é exatamente um pouco do que você estava falando. Tenta enxergar a criança como um todo. Todo o desenvolvimento dessa criança tá ligado com essa alimentação e vice-versa. Tudo isso é a criança. A criança ou que não está falando, ou que não está sustentando o pescoço ainda na introdução alimentar. A criança é um conjunto de coisas, né? E ela trouxe essa abordagem para o Brasil já há quase 10 anos. E a gente tem atendido pacientes de São Paulo, do Brasil e até de fora do Brasil, né? E isso está agora facilitando para a gente esse atendimento fora do Brasil, por causa de toda a questão da pandemia, o atendimento online. Então, a gente está atendendo os pacientes que a gente já atendia, estamos fazendo novas orientações, novos pacientes, mas realmente essa abordagem integrativa é o que tem de muito solidificado no Instituto, né? Que a Patrícia Bacana. trouxe. E é uma coisa, como você falou, é estudado, é em cima de dados científicos, né? Não é no achismo, né? Todos os resultados que a gente tem lá. Então, eu estou representando a equipe, eu sou a Rosana, fonoaudióloga, e nós somos em 8, né? Então, a Patrícia, eu, mais 2 fonos, Maria Fernanda e Michele, aí nós temos as 2 TOs, Carolina e Mariana, as TOs com certificação em integração sensorial, né? Muito importante, que a gente vai falar também. Sim. A nutricionista, Diandra, e a psicóloga, Jaqueline. Então, somos em 8 lá, uma clínica especializada em crianças com dificuldades alimentares. E vem muito essa coisa, né? A gente tem uma nutricionista que é nossa parceira, Renata Araújo, da Realimentar, a gente trabalha, a gente estuda, a gente busca, a gente vai fazer. Tiveram pessoas que perguntaram, por que não uma nutricionista? Né? E eu acho que exatamente para a gente começa a falar com o Instituto para quebrar isso, e é muito que o Cores acredita, né? De você falar um pouquinho dessa importância dessa equipe transdisciplinar, né? Qual é esse lugar? Por que a escola sozinha não vai dar conta? Por que a nutricionista sozinha não vai dar conta? Que fono é essa, né? É qualquer fono. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa equipe.
Tá. A gente diz que é uma equipe transdisciplinar, né? Porque tem que estar todo mundo integrado. Não é à toa que todas as segundas-feiras a gente saía, né? Na época que não tinha pandemia, a gente saía quase 10 horas da noite do instituto, porque a gente discute todos os casos da semana. Então, todos os casos são discutidos entre as fonos, entre a nutricionista, entre a psicóloga e entre as TOs. Tem a visão de todo mundo ali, daquele paciente, né? Então, todos os casos da semana são discutidos em equipe. Então, a visão da TO para esse paciente, o que a gente poderia fazer? Vai precisar de uma avaliação? Não vai? Dá para fazer isso? Com a nutricionista, né? Já dá para encaminhar para a nutricionista? Já dá, porque agora ele já está conseguindo mastigar a textura X, ou a gente tem que separar as papas por sabor. Então, assim, é um trabalho totalmente integrado, né? Sim. A parte com a psicóloga, essa família não tá dando conta, acho que tá pesado para essa família, a gente precisa do auxílio da psicóloga, né? Então, essa integração é fundamental. Isso que você falou da nutricionista, só fazendo um parênteses, né? Que talvez seja importante, a gente tinha conversado antes, não é simplesmente colocar 5 cores no prato, né? Sim. Então, é por isso que a gente preconiza esse atendimento entre todas nós ali, né? Justamente porque a gente estuda juntas e discute tudo isso, mas a gente precisa, depois da avaliação fonoaudiológica, falar para a nutricionista que textura que esse paciente está conseguindo mastigar ou que textura para ele está mais confortável, vendo a parte da integração sensorial com as TOs, ele precisa de inputs maiores, né? A gente vai ter muitos pais aqui hoje, também vou tentar falar com uma linguagem bem acessível, né? Então, assim, para que ele perceba, o sistema sensorial vai mostrar para a gente o que está acontecendo ali dentro da nossa boca. Então, se para um paciente determinado o crocante é aquilo que dá esse input sensorial e facilita essa mastigação para ele, depois da minha avaliação, eu preciso falar para a nutricionista que o cardápio dele tem que ter mais coisas crocantes, por exemplo, mas dentro da coisa nutricionalmente balanceada, né? Sim. Então, tem que adequar a textura. Ela tem que adequar a textura nutricionalmente balanceado depois esse diálogo, né? Como acontece, por exemplo, no Cores, a gente percebe também quando existe uma linha que não cabe mais dentro da escola, né? Você está tratando uma linha clínica, né? Uma linha que muitas vezes os pais, eles realmente não vão dar conta, a escola não vai dar conta, precisa de buscar a mais, né? A gente vai falar disso, mas eu acho que a gente já pode entrar numa pergunta que é o que significa uma alimentação responsiva, né? Eu acho que isso aí você já pode ter mais aí A gente chama de alimentação responsiva, né? Não é um termo que foi ainda amplamente descrito, vamos dizer assim, né? O grupo de estudo que dá esse nome, né? O Response Feeding, não foi amplamente descrito, mas a abordagem integrativa que a Patrícia trouxe para o Brasil é inteiramente, né, baseado nisso. Então, o olhar global sobre a criança e sobre a família, né? Mas entendendo que essa criança, ela tem ela nasce pronta, vamos dizer assim, para se autorregular, né? Então, quando a gente fala de autonomia dessa criança. Autonomia tem níveis de autonomia, né? A autonomia de um bebê é diferente da autonomia de uma criança de 3 anos. Eu tinha até uma pergunta aqui, uma criança de 3 anos que não comia sozinha. Não sei se a gente vai ler as perguntas, né? Uma coisa legal da gente falar, gente, é o seguinte: a gente não tem como falar e responder as perguntas. Então, a gente colocou uma caixa de perguntas, né? Muitas perguntas foram feitas, eu encaminhei para a Rosana. Então, essas perguntas estão dentro do nosso roteiro hoje. E aí, depois, vocês podem enviar para a gente. Pode enviar para mim ou pode enviar direto para o Instituto. E eu encaminho para vocês poderem... ou então procurar o próprio Instituto também, caso vocês precisem que eles fazem atendimento online, né, Rosana? Sim, a gente está fazendo, principalmente agora, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Você acha que vale a pena agora eu só passar as perguntas que foram feitas e que a gente vai responder ao longo da live? Acho que não. Eu acho que a gente tá aqui dentro, né? Tem muita coisa pra gente falar. Eu sei que o Instagram corta, então tem muita coisa aqui, gente. Vamos ouvir, porque ela tem muita coisa para falar.
Qualquer coisa a gente marca uma outra se ficar algum assunto pendente Sim. aí, porque é assunto para muitas lives, né? Com certeza. E eu sou apaixonada cada vez mais por esse assunto, porque eu vejo o quanto isso é dissociado da vida da criança, né? Essa coisa, ela é preguiçosa, né? Ela não gosta de comer, deixa ela sem comer, né? Deixa ela sem comer porque ela uma hora come. São atitudes de um senso comum, né? Então, a gente está aqui para poder balançar um pouco essa base com dados de ciência, que é o que vocês estão trazendo aí. Essas são as crenças, né? Esses são os mitos, né? Que às vezes muitas crianças que chegam no instituto já um tanto quanto mais velhas, vamos dizer assim, com 3 anos, 4 anos, vários pediatras já tinham, vários profissionais da área da saúde já tinham falado para essas mães: ah, você que não está alimentando essa criança direito, né? A família, outros profissionais, enfim, deixa ela sem comer, a fome é o melhor tempero, né? Ah, não, mas na minha época não tinha nada disso. Todo mundo comia e ponto final, né? Ah, isso é frescura, é chato para comer e tal. Então são os mitos, são as crenças, né? Mas acho que só para a gente fechar o bloquinho que a gente estava falando sobre alimentação responsiva, então que ela vai realmente preconizar a autonomia dessa criança, né? A competência dessa criança e as relações que ela tem. Então, assim, se os pais ou os cuidadores não estiverem percebendo os sinais que essa criança estiver dando na introdução alimentar ou depois, enfim, onde quer que seja, que momento que seja, ela já não está fazendo uma relação positiva com essa comida que ela vai levar para o resto da vida. Então, se ela não consegue entender, se os pais não conseguem mostrar para ela a relação de fome e saciedade, por exemplo, né? Então ela já está saciada, mas a mãe, ah, não, mas só mais uma colherada, vai. Não, mas come só mais um pouquinho. Olha, seu irmão comeu tudo, você ainda tem que comer mais um pouco. Ai, você come tão pouco. Então assim, ela já estava saciada. Ela nasce com essa autorregulação para perceber, né, os sinais do corpinho dela, Só né? para trazer um pouco assim para mais pro leigo, né? E para a escola mesmo. Isso que você está dizendo é assim: a criança sentada, ela recebe o alimento e ela come sozinha, ela come com um adulto junto, né? Como é que é isso, assim? Vai dando essa autonomia gradualmente, então coloca o prato e com os alimentos. Como você disse, a coisa das texturas, né? Alimentos podem ser de diferentes texturas, depende da criança, mas essa autonomia vai sendo dada na medida. Então, se a criança já vai comendo, ok, esse adulto ele para de dar a comida quando a criança não quer mais comer. É isso que você está dizendo, né? Então, na verdade, assim, para a gente trabalhar a autonomia dessa criança, vamos pensar na introdução alimentar quando essa criança está lá com 6 meses. Ela não tem autonomia para comer sozinha, né? Por mais que ela pegue um negócio, leve a boca, tal, ela vai precisar muito do auxílio desse pai, dessa mãe ou desse cuidador, né? Mas aí, aos poucos, né? Quando a gente vai respeitando os sinais dessa criança, ela vai pegando confiança, ela vai conseguindo fazer sozinha, né? Isso. Então a autonomia vai sendo desenvolvida, né? Enquanto ela vai também desenvolvendo essa competência e essa confiança com quem está alimentando, e se aquele alimento de repente não fez mal para ela, que a gente vai falar das crianças com dificuldade alimentar por causas orgânicas e tal. Então, se a gente pega, por exemplo, como foi uma das perguntas, meu filho tem 3 anos e ele ainda não come sozinho. É uma questão da gente ir tentando, como se diz, trocando os turnos, né? Ó, até aqui eu fiquei te dando por qualquer motivo que seja, porque às vezes os pais querem dar porque vai mais volume, né? Para ganhar mais nutrientes ali. Mas aí tenta, com essa idade, dá perfeitamente para tentar, por exemplo, ir trocando os turnos com a criança. Ó, então eu pego uma colherada, você pega outra, até que você vai espaçando mais isso e a criança vai comendo sozinha, né? Porque com 3 anos, realmente, ela já deveria estar comendo sozinha. Sim, sim. A outra coisa é quais são as causas de dificuldades alimentares, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa pergunta. Então, as dificuldades alimentares, elas podem ter as causas orgânicas, né? Então, as causas médicas,
Até saiu em 2019 um consenso dizendo que e agora talvez não seja mais chamado de dificuldade alimentar, e sim de distúrbio alimentar pediátrico, né? Que é baseado em 4 questões, né? Então, ou essa criança tem esse distúrbio alimentar pediátrico por motivos médicos, né? Questões orgânicas, ou por questões nutricionais, ou por questões de inabilidade motora oral, né? Então, tá chegando um alimento aqui que eu ainda não consigo mastigar, por exemplo. Aí eu tô recusando, tô com uma recusa alimentar, mas eu preciso trabalhar isso aqui, né? Ou preciso adequar essa textura. E a outra são as causas psicossociais, né? Então, depressão e etc. Então, vamos lá. A causa física, só para a gente colocar em exemplo, seria um refluxo, por exemplo. Então, seria. Então, a gente pode falar que a maioria das causas médicas, das dificuldades alimentares com bases orgânicas, a gente tem as alterações do sistema gastrointestinal. Então, aí a gente coloca refluxo, as esofagites, né? As alergias alimentares que acabam também trazendo bastante desconforto gastrointestinal para essa criança. Então, o que acontece na memória dessa criança que está na fase do aprendizado alimentar? Do mesmo jeito que ela vai aprender a andar, aprender a falar, ela também vai aprender a comer. Mas comer a gente tem pressa, né? Chegou na fase de introdução alimentar, a gente acha que a criança nasceu sabendo. Já tem que comer, não é já inato, tem que mastigar. né, gente? Não é inato. É um ato aprendido. É um ato aprendido, exatamente. E comer é o ato mais sensorial que o ser humano desenvolve. Porque está englobando esse sistema sensorial que a gente estava falando, né? Então, assim, engloba muitos músculos, é mais difícil que falar e andar. Então, a comida tem cheiro, tem cor, tem sabor, tem Mas dor. aí estaria nas dificuldades sensorial, né? Da criança não comer. As dificuldades o orgânico, que seria essa parte de esofagite, essa parte gastrointestinal. Depois... Exatamente. Daí ela faz registros negativos com relação à comida, né? Então fica registrado. E não necessariamente ela vai dizer que está com dor, né? Ela não consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo. Então, quando uma criança não está comendo, gente, a primeira coisa é procurem um médico. Às vezes o pediatra né, não consegue chegar a isso, procurar especialistas gastrointestinais que possam ajudar a fazer eliminar, né, essa possibilidade, né? Sempre vai ser a primeira causa que a gente precisa eliminar, porque não adianta a gente trabalhar com essa criança, adequar o cardápio, adequar a textura, se ela continua comendo e sentindo desconforto. Quando ela come, arde o esôfago. Quando ela come, dá diarreia ou vomita. Então, se a gente não tratar isso, eu não consigo avançar. E às vezes não dá em nada, teoricamente, né? A criança simplesmente ela sente um desconforto no esôfago, sei lá, e aí ela não come, ela nem vai para as fases que são importantes. Então, a primeira coisa é procurem um especialista gastrointestinal. Como eu disse, o pediatra muitas vezes não vai resolver essa questão, né? Exato. Ou, na verdade, ela teve esses episódios, esses eventos de refluxo, por exemplo, de vômitos, quando ela era bem menor, mas aquilo está registrado. Então, é muito comum a gente pegar as crianças que já foram tratadas com gastropediatra, não tem mais alergia alimentar, por exemplo, não tem mais o refluxo, tudo foi suprimido, mas essa criança ainda tem os registros na mente dela que comer dói, que comer vomita. Então a gente precisa remanejar essa cabecinha dela aí e mostrar que isso não acontece mais. E lembrando que no desenvolvimento, né, todo da criança, o corpo é a única coisa que ela tem para sentir o mundo, porque ela ainda não tem a linguagem. Então é mais sério ainda a gente poder falar. Então a gente está lá no orgânico, depois a gente vai pro... Você vê que quando você fala dos sinais, só fazendo um parênteses aqui, a gente cai na alimentação responsiva de novo. Se eu não estiver atenta aos sinais que a criança está me mostrando, eu vou passar por cima disso, né? Sim. Então, porque eu tenho que resolver, né? É aquela coisa, eu tenho que resolver rapidamente, porque isso faz parte também dessa mãe, dessa família, que são pessoas que precisam, que acham que não estão sendo boas mães. A minha comida é muito gostosa, mas o meu filho não come.
né? Por que meu filho não come, né? Então, Imagine a o que eu tô frustração, fazendo de né? errado? Você não está fazendo nada de errado, né? É a criança que precisa de uma ajuda realmente clínica, né? Nesse caso aí do orgânico, né? Sim, e de qualquer forma, às vezes as mães chegam num estado tão para baixo, assim, sabe? Que elas já foram muito julgadas, exatamente, muito machucadas, né, emocionalmente. Por isso que às vezes a gente precisa mesmo do auxílio da psicóloga, nossa psicóloga, né? Para também trabalhar tudo isso com ela, né? Ele não está deixando de comer porque ele não gostou da sua comida, por exemplo, né? A culpa não é sua. Sim. E aí o segundo, você falou, o primeiro é orgânico, aí tá bom, eliminou, foi no médico, viu que não é, que tá tudo certo, vamos pro segundo. Tá, vamos pensar que a gente tem agora também as de base sensorial. Então, a criança que tem alguma questão sensorial, primeiro acho que vale a pena a gente falar o que é o sistema sensorial, né? Sim. O sistema sensorial são os nossos sentidos. Então, a gente tem os nossos 5 órgãos de sentidos mais comuns, né? Que a gente conhece. Então, olfato, paladar, audição, tato, enfim. E a gente tem mais 3 outros, né? Que para nós ou para os leigos, enfim, né? A gente não ouve falar muito, mas que é o sistema vestibular, né? Que diz respeito ao equilíbrio da criança, o posicionamento dela no corpo, no ambiente, desculpa, no espaço. Tem o proprioceptivo e tem o interoceptivo. Então, na verdade, assim, resumindo, todos como se diz assim, todos os sinais que a gente recebe aqui, a gente vai integrar e dar uma resposta para o ambiente, né? Então, eu estou aqui, tem a luz, pode ter um barulho, eu posso estar, sei lá, com vontade de ir ao banheiro. Então, tem os sinais do meu corpo, todas as coisas que eu estou recebendo aqui. O sistema sensorial vai organizar tudo isso e vai me dar uma resposta, né? Ah, então essa luz está incomodando, mas eu consigo deixar ela aqui, eu consigo ir raciocinando aqui. Ah, estou com vontade de ir ao banheiro, mas dá para esperar um pouco. Então, assim, tudo isso tá no corpinho da criança, né? Então ela pode ou super responder para tudo isso, né, que a gente chama de hiperresponsivos, ou ela pode ter uma baixa resposta para tudo isso, né? Então, por exemplo, uma criança que tem uma hiperresposta no olfato, por exemplo, chega um alimento que tem, por exemplo, um queijo parmesão e ela não tolera aquilo. Ela tá hiper respondendo, né? Ou então chega uma textura que ela não consegue lidar ali dentro da boca. Ela precisa de alimentos mais condimentados para despertar esse paladar, porque ela tem uma baixa resposta, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado para eu ver que tipo de alimento a gente tem que oferecer para essa criança, né? Aí entra a nutricionista de novo, né? Aí entram as TOs que falam isso pra gente conseguir trabalhar a habilidade motora oral dessa criança. E até né? a forma da criança sentar, por exemplo, na cadeira, né? Assim, se o pé dela não tá apoiado, solto, né? Não tá apoiado, ou muitas vezes o adulto ele começa no desespero, ele bota no colo, aí ele coloca num lugar, e isso vai também, como você trouxe, né? Outras formas de desestabilizar esses sistemas que a gente tem dentro da gente, assim. Então, a importância da criança estar segura também, fisicamente, né? Num lugar que ela esteja sentada, que ela esteja bem instalada, né? Sim, com certeza. Porque se a gente pergunta, né, onde está seu pé agora, você não precisa olhar para o seu pé para saber onde ele está, né? E a criança não sabe ainda direito o que está acontecendo ali, né? Sim. Então, é possível a gente prepará-la sensorialmente antes de levar para a situação de refeição, por exemplo, né? Sim, sim. Então, porque assim, o sistema sensorial, ele vai fazer como se fosse um raio-x dentro da boca para perceber que tipo de alimento que tem ali me agrada, não agrada, para eu ver se eu consigo disparar, ou, por exemplo, o processo da mastigação. Se eu não tenho essa percepção, eu não vou mastigar, não vou conseguir mastigar. Né? E, Rosana, sobre essa questão da boca, né? Até o alimento chegar na boca, essa coisa que eu vejo muitas vezes das famílias, ou às vezes mesmo na escola, que a gente faz a formação da equipe, assim, essa coisa da criança ter que pegar a manga, tocar na manga, sentir a manga. Ah, mas vai estragar o alimento, mas comida é para comer, né?
O que você diria, né, para essas pessoas que têm essa coisa de que a comida entra direto na boca, né? E não passa por esse lugar que são as mãos, que é a textura, enfim, que também ajuda no olfato, uma série de estímulos aí, né? Essa Sim, criança que come direto, né? Vai direto. Até segura a mão. Tem adultos que seguram a mão da criança, né? Para a criança não colocar a mão na comida. sim, ou então chega aquela papa, aquela comida toda misturada. O que que essa criança tá aprendendo, né? Tá chegando uma comida ali, eu não sei o que que tem nesse prato, tudo misturado, tudo batido, sei lá. Não aprendo, né, as características de cada alimento. Uhum. Então, a gente acha sim que a criança tem que ter o contato. Você deu o exemplo da manga, né? A criança tem sim que ter o contato com aquele pedaço de manga, com aquela manga. Então, não é só ter o contato no sentido assim, ai, coloca lá que ela tem que passar a mão e aí quando ela tá bem dessensibilizada, ela vai colocar na boca. Também não é esse outro extremo, né? Porque Claro. a gente já pegou uns casos bem estranhos, assim, lá no Instituto, de nutricionistas que ficavam passando manga no corpinho da criança, coisas assim, totalmente desnecessárias, né? E aí vai desintegrando, né, o desenvolvimento. Desintegra. Porque o que a gente está falando é para integrar o desenvolvimento e não tornar em parte. Então, eu não estimulo o sensorial, agora eu estimulo a mastigação, agora não, tá tudo junto, né? Na hora que eu sinto o cheiro da comida, eu que sou gulosa, a minha boca já fica cheia d'água. Né? Aquilo ali já estimula todo um processo para eu poder colocar o alimento na minha boca, né? Sim, e na verdade estimula porque você já tem essa memória. Agora, imagina a criança que está na introdução alimentar, ela ainda não tem essa memória, né? Sim. Ela está aprendendo. Então, assim, se ela tá com a manga ali e ela quer no primeiro dia só colocar a mão, não é pra gente ficar forçando, agora põe na boca, agora Isso experimenta. Eu estou desrespeitando, né? Existem alguns passos para comer, essa criança tem que ser exposta ali de forma gradativa. Ela nunca viu aquilo, ou ela tá vendo pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Então, assim, para a gente despertar a curiosidade, né? Tem que ser múltiplas exposições mesmo. A Renata, você também diz, mas a Renata lá na escola fala muito disso, né? A gente entende que a alfabetização demora anos, né? Mas por que a gente quer que as crianças aprendam a comer da noite para o dia? Mas ela não come, calma, gente. Tem um tempo para aprender a comer, né? É isso, né? Precisa de tempo. Como a gente estava falando do andar e do falar, né? Uhum. Precisa de tempo, tem uma maturação aí, tem coisas que vão acontecendo para ela ir ganhando confiança, para ela ir se desenvolvendo, se autorregulando, né? Sim. Se os sinais dela forem percebidos aí e tudo isso sendo ajustado em casa, né? Para que isso aconteça da melhor forma, porque ela vai levar isso para o resto da vida. É isso que a gente tem que pensar, né? Com certeza. Não, e isso, enfim, acho que a gente vai falando ao longo do. Tem muita coisa, assim, que isso interfere na formação, né? A gente está falando da primeira infância, a gente está falando do momento onde a criança está construindo a sua identidade, sua relação com o outro, a sua relação com o mundo, e a comida permeia ela vários momentos do dia de uma maneira muito invasiva, muitas vezes, né? Assim, então, o quanto isso interfere sim na formação, né? E não é só na quantidade nutricional que a criança vai ter. Né? Sim, porque se você ficar pensando só na parte nutricional, você está resolvendo o problema hoje. Exatamente. Mas que relação que ela está fazendo com a comida para levar para a vida dela, né? Então, eu estou resolvendo o problema agora, como as crianças que comem com distrativos, né? Colocam um tablet, um celular aqui. Tem crianças que o tablet está aqui, que a colherada chega aqui, ela não está nem vendo o que ela está comendo, porque ela está distraída. Então, ok, na melhor das intenções, os pais acabam fazendo isso, a gente Sim. super entende, né? Para garantir Sim. a parte nutricional, mas é a parte nutricional agora só. Que aprendizado depois ela tem, né? Com essa comida. O que ela sabe sobre os alimentos? Eu acho que é importante que eu tô vendo, a gente não vai responder, mas eu tô vendo assim, existem muitas pessoas falando, já tentei de tudo, meu pediatra disse que é para passar, né, deixa com fome. Então a gente já está dizendo aqui a importância, né? Eu acho que essa live é muito importante porque ela abre uma janela de profissionais que trazem uma outra, já avançaram,
né, nessa visão de estudo e de prática, que é mostrando que existe todo esse percurso aí, que é a textura, que é o universo orgânico, que é a questão socioemocional. Mas antes do socioemocional, eu acho que tem que realmente passar por esses percursos aí. Por exemplo, o terapeuta ocupacional, né, que é a integração sensorial. A importância deles, né, nesse universo. Então, assim, é isso. A gente está aqui para trazer informações, mas depois, esses casos que a gente sabe que é desesperador, porque a criança tranca a boca e não tem Cristo, não tem tablet que faça ela comer. Tem criança que nem com tablet ela não come. Então, é verdade. É desesperador mesmo. Então, Sim. isso que a gente está trazendo aqui exatamente para vocês poderem ter um instituto, né? Por exemplo, para esses casos, principalmente também mais clínicos, e para que a gente possa falar de uma introdução alimentar e falar de um percurso das crianças que estão iniciando, né? Os bebês que estão começando esse universo, ou estão nos primeiros anos aí, né? Vamos lá, mais uma pergunta. Quais são os sinais de prontidão para a introdução alimentar? Os pais podem preparar o bebê antes de iniciar essa fase? Sim, com certeza sim, né? Existem alguns sinais de prontidão dessa criança, que vai ser, bom, primeira coisa, eu acho que essa criança tem que estar minimamente sustentando o pescoço, né? Então, por isso que a introdução alimentar fica ali para perto dos 6 meses, ali depois dos 6 meses, de acordo com o que é sugerido ali pelo pediatra. Mas então, assim, tem que ter esse sustentamento do pescoço, essa sustentação do pescoço, porque isso vai facilitar a criança poder sentar adequadamente, né? No cadeirão ou naquela outra cadeira de alimentação que é aquele bumbo, que ela fica mais ajustada, né? Ela tem que estar com esse pezinho depois apoiado, como a gente falou, né? Mas aqui é muito importante, né? Para facilitar isso aqui também para ela, né? Ela tem que estar fazendo isso aqui que a gente chama de conexão mão-boca, né? Então, quando ela pega, por exemplo, um objeto e ela traz para a boca, ela começa, e é o que a gente pode ir oferecendo, né? Os brinquedinhos orais, os mordedores, antes da fase de introdução alimentar. E se ela está conseguindo levar tudo isso à boca, se ela está se interessando pelos alimentos, né? Dos adultos, né? Então coloca ela para comer ali com a gente, ela começa a se interessar, começa a querer pegar. Então a gente começa a notar esses sinais, né? De prontidão. Mas essa questão do que a gente pode fazer antes, tudo que a gente puder fazer que não for nada invasivo na boca da criança, né? Então, assim, a criança conhece o mundo por meio da boca no começo. Sim. Então, por isso que existem os mordedores, os brinquedinhos orais, para ela ir dessensibilizando essa cavidade oral, né? Porque logo mais vai chegar uma colher, vai chegar uma textura diferente. Ela só estava acostumada com o seio materno ou com o bico da mamadeira. Daqui a pouco vai chegar uma colher, depois chega uma colher diferente, chega um sabor diferente. Então, essa cavidade oral precisa estar preparada para essa introdução alimentar, né? E existem crianças que botam tudo na boca, né? Existe aquela criança que não bota nada na boca. Então, mais uma vez, a individualidade de cada criança, né? A importância da gente estar olhando, né, quando você fala da alimentação responsiva, eu acho assim, que é educação responsiva, né? A gente precisa estar o tempo todo dialogando, é uma dança com essa criança. Assim, meu filho bota tudo na boca, então... Agora, não necessariamente a criança que coloca tudo na boca é uma criança que come bem também, né? Mas já é esse lugar da prontidão. Sim, mas já é alguma coisa que tá mais preparada, essa boquinha, né? Para receber coisas diferentes, né? E deixar mesmo ela com essa... Mas não garante, né? Só para dizer para os pais que... no meu filho bota tudo na boca, então eu vou chegar na hora de introduzir alimento, vai ser uma festa. Não necessariamente, né? Não, e tem que tomar muito cuidado com a quantidade nessa fase, né? Porque ela tá aprendendo, né? Tá chegando coisas diferentes ali. Então, assim, até os 6 meses, né? É preconizado o aleitamento materno exclusivo, enfim, com as mães que conseguem, enfim. Mas a partir dos 6 meses, quando entra essa alimentação, a introdução, né? Da alimentação até 1 ano,
até 1 ano é uma fase muito importante, assim, de aprendizado mesmo. Essa criança pode não comer grandes quantidades. O aporte calórico dela continua sendo o leite ainda, né? Ou a fórmula. Então, esses 6 meses aí, de 6 meses a 1 ano, é uma fase de aprendizado que tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá, como que a gente está percebendo esses sinais dela e se a gente está respeitando. Sim, com certeza. E existem passos para comer? Existem passos para comer, sim, né? A criança precisa. Vamos pegar um exemplo assim, por exemplo, os adultos vão tomar um lanche ou jantar, fazer uma refeição em família. Aquele bebê tá ali perto, aquela criança tá ali perto. Então, primeiro essa criança precisa tolerar ficar perto dessa comida, que nem é a comida que ela vai comer ainda, né? Uhum. Mas como a gente estava falando do sistema sensorial, tem cor, tem cheiro, tem textura. Então, tem criança que de repente nauseia só de olhar aquela textura. Se ela nauseia de olhar, como que ela vai comer, né? Então, ela primeiro precisa tolerar ficar perto dessa comida. No segundo momento, pensando aí numa refeição em família também, uma dica é a gente tentar aproximar essa criança para que ela comece a interagir com o alimento, mas ainda não é o tocar, não é o pôr a mão. É assim, ai, vamos colocar sal na salada do papai? Ai, você mexe o suco da mamãe? Né? Então, assim, ela tá pegando em utensílios. Ai, vamos servir um pouquinho de arroz para o seu irmão? Enfim, ela tá interagindo com essa comida. O negócio já tá chegando mais perto dela, né? Sim, sim. Depois a gente tem alguns outros passos. Então, assim, trabalhar com o olfato. Você quer cheirar? Ó, isso aqui é diferente. Quer cheirar? Pergunta se ela quer cheirar. Não coloca no nariz dela direto, né? Porque ela pode recuar. Ela pensa que vai colocar na boca, né? Tocar, se ela quer tocar nisso. Então, ó, a gente vai brincar. Vamos brincar de colocar esses tomatinhos, cerejas aqui no outro potinho, né? Então, de repente, ela vai querer começar a pegar os alimentos mais secos, ou enfim, a gente fazendo a refeição em família, a gente vai dando a oportunidade para ela ir se interessando, né, por alimentos diferentes. Então, aí ela já tá tolerando, tá interagindo, tocou, tal. Ela pode ficar curiosa e ter coragem de provar. E o provar, pra gente, não é o comer grandes quantidades. Se ela pegar uma colherada e fizer isso aqui, foi considerado provar. Isso. Se ela pegou uma fruta e deu um beijo, foi considerado provar. Ela trouxe até aqui, né? Ela se encorajou de trazer até aqui, né? Ninguém pressionou. Então, assim, ela experimentou, gostou, não gostou. Pode ser que um dia ela só faça isso. No outro dia, ela dá 2 lambidas. No terceiro dia, ela dá 3 lambidas. Até que ela realmente crie coragem e dê uma mordida, sei lá. Né? E às vezes ela coloca na boca e cospe. Exato, esse também é considerado provar. Colocou tudo que coloca aqui e não engoliu efetivamente, é considerado provar, que pra gente é muito importante, né? De repente a mãe fala, ai, nossa, ele colocou na boca e cuspiu. Ah, ele experimentou e não gostou, né? Ai, nem vou dar mais. Uma coisa que é na escola, que não sei se você que eu sei que vocês conversam com escolas e tudo. Sim. Mas que é desesperador pra gente é aquela hora da marcação. Comeu tudo, comeu médio, comeu... E a gente, assim, com esse trabalho que a gente acredita, às vezes a Renata fala muito isso, assim... Gente, pela primeira vez, ela pegou a couve e cheirou a couve e botou na boca. É muito mais importante do que comer mais 4 colheradas de arroz com feijão. Exatamente. Né? Assim, então, isso eu acho que é muito importante, porque a gente vive num mundo, a gente tem uma educação muito do produto final, né? Que tem que comer o prato todo. E o prato todo que eu fiz, né? Não é o prato todo que a criança poderia comer. E assim, tudo isso que você está falando, fala de uma educação de processo, né? Que a aprendizagem está no processo, não está no final. Eu gosto de uma coisa também que eu acho bacana de falar, que assim, eu trabalhei muito tempo em clínica antes de trabalhar com escola. E tinha uma coisa assim, às vezes eu falava, dá o prato vazio para a criança. Antes do alimento chegar, né? Exatamente desse utensílio, dela manipular o prato. Ela se servir, né? Aí ela vai preencher o prato, né? Porque é isso, você convida a criança para uma curiosidade, né? E não aquela coisa do você come porque a mamãe vai ficar feliz.
que aí você comeu tudo, aí a mamãe fica tão triste quando você não come, né? Eu acho que isso você podia falar um pouquinho, assim, sobre essa... que eu acho que junta muito com a autonomia aí, né? Nesse processo de comer porque você quer comer, né? Sim, e eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que envolver a criança, não só com alimentação, não só no momento da alimentação, né? Não só na hora de comer, né? Sim, Então, por exemplo, se a gente consegue levá-la ao mercado, levá-la ao legal. É. hortifruti, né? Deixar ela manipular, conhecer, tal. Ninguém tá pedindo para ela comer nada nesse momento, mas ela já começa a identificar, começa a se interessar, de repente quer cheirar alguma coisa, ou de repente quer provar mesmo. Às vezes não prova em casa, mas no mercado tem lá uma degustação, eles aceitam, né? Sim. Fala, como assim você comeu? Nossa, me desmentiu aqui, né? Que eu falei que você nunca ia aceitar, enfim. Então, assim, envolver desde a compra do alimento até arrumar a mesa. Então, assim, ajudar a guardar os alimentos, ajuda a mamãe a lavar a verdura. Você me ajuda a cortar aqui? Tudo bem, você não vai dar uma faca super afiada para ela. A gente estava falando dos níveis de autonomia, né? Sim. Mas assim, ela vai cortar do jeito dela, sei lá, ela vai descascar alguma coisa que seja mais fácil para ela e depois a gente vai elaborando isso, né? Mas ela tá ali em contato. Então depois ajudar a preparar a comida, ajudar a colocar a mesa, né? Tudo isso dá pra gente fazer agora nessa época de quarentena, né? Sim. Então assim, se ela tem autonomia para levar um guardanapo de papel à mesa, ok, tá tudo certo, né? Agora, se ela já consegue levar um prato, ok também, né? Então, a gente avaliar a idade da criança, mas tentar envolvê-la desde a compra do alimento até arrumar a mesa, eu falo. Sabe uma coisa que eu queria que seria legal você falar, que eu já ouvi vocês falando e eu tento prestar muita atenção também lá com as crianças, é essa coisa da mastigação, né? Que a gente precisa estar atento da mudança da forma da mastigação, né? Assim, dessa mastigação que é assim, queria que você falasse melhor. E quando joga o alimento para os lados, eu acho que isso é tão importante, porque isso é uma coisa que eu fui estudar há alguns anos e eu não sabia. Eu tenho um filho de 21 anos que eu, infelizmente, não pude ter essas informações que hoje eu estou aqui trazendo para muitas famílias. Eu acho bem bacana você falar dessa parte também. Não, e super legal que você lembrou, porque essa é uma das principais causas da dificuldade alimentar que a gente acabou não falando ali atrás, né? Sim, Que é a sim. inabilidade motora oral, né? O ano Uhum. passado, retrasado, a gente fez um levantamento no banco de dados dos pacientes lá do Instituto e 82%, se eu não me engano, tinham alguma questão de inabilidade motora oral, né? Então, quer dizer, isso está Uhum. muito presente, né? Então, se a criança já tem isso, tem mais uma memória ruim do alimento, daí tem ali um cuidador que fica dando uma forçadinha, aí vira uma bola de neve a alimentação Sim. dessa criança e o aprendizado dela, né? Então, vamos pensar assim, a gente nasce com o reflexo de sucção para tomar o leite, certo? Quando a gente começa ali, vamos resumir assim, quando a gente começa a introdução alimentar, a gente já tem condições de receber ali aquele alimento amassado, né? A gente pode falar depois dos métodos de introdução alimentar também que a gente... Então, assim, o que ela tem condição nesse momento de receber uma papa, uma fruta, por exemplo, amassada, né? Uhum. Então, ela começa com o movimento. Quando a gente está mamando, a gente faz um movimento da mandíbula nesse sentido, certo? Uhum. Então, a língua acaba que acompanha isso. Quando a gente começa essa introdução alimentar, a nossa língua ainda faz um movimento semelhante e ela vai fazer isso aqui. Porque ela está fazendo um amassamento, mas ainda faz um movimento póstero anterior, né? De trás para frente, amassando aquela frutinha ali amassada, né? Sim. Por isso que a criança, de repente, pegar um alimento e já a pessoa achar que ela vai morder, né? É mais complicado no método BLW, se a gente for pensar. Então, nesse momento, conforme a gente vai avançando nas texturas, vai acontecendo, então, depois o movimento das arcadas, para quebrar esse alimento que a gente chama de sólidos macios, né? Uhum. Aí ela tem ali na gengiva essa força e começa esse movimento vertical da mandíbula.
conforme a gente vai avançando, então se a gente pensar numa mastigação mais elaborada de uma carne, por exemplo, que só esse movimento aqui não é suficiente para dissolver a fibra dessa carne. Ela vai dissolver os sólidos macios, aquilo vai dissolver na boca, ela vai engolir. Ou então um crocante que dissolva, por exemplo, semelhante a um biscoito de polvilho. Uma mastigação vertical dá conta, né? Alguns pais falam, ele come biscoito de polvilho, ele sabe mastigar. Por que ele não quer comer carne? Porque é totalmente diferente. Né? A mastigação é totalmente diferente. O biscoito de polvilho, se você nem mastigar, ele vai dissolver. A carne, você pode ficar segurando horas, que ela não vai dissolver. Então, precisa de uma mastigação mais elaborada, que é qual? Essa língua já tem que ter um movimento de lateralização. Porque daí eu vou jogar esse alimento, né? Vou dar o exemplo da carne, para esse lado. E aí, esse movimento de mastigação não é mais exclusivamente vertical. Ele faz os dentes ali mais para trás, eles vão macerar, eles vão triturar essa fibra da carne. E aí essa língua precisa depois lateralizar de novo, joga esse alimento para o outro lado para acontecer mais um pouco esse processo. Então, essa lateralização de língua e esse movimento que vai fazer um movimento de gota, né? Um movimento de triturar o alimento ali atrás, é o mais elaborado que existe, né? Quando a criança está alta. Isso seria uma coisa inata? Por que isso não acontece com todas as crianças? Né? Não, de jeito nenhum. Não é inato. Tem criança que vai precisar trabalhar esse aprendizado aí, sim, né? Vai então, precisar. Como é que os pais, né, podem estar atentos a entender isso? Assim, que faixa etária você já diria assim que é uma criança que não mastiga, né? Que não consegue fazer... Porque também tem crianças que elas engolem o alimento, né? As mais golosas, elas não mastigam, elas engolem. Então, até quando elas vomitam de tanto comer, você vê os pedaços, assim, né? Então, como que o pai... Qual seria um sinal que você daria uma dica? Então, na verdade, a gente precisa prestar atenção em uma coisa antes. A gente tem que ver a anatomia dessa boca, dessa língua, desses dentinhos, se isso tá ok para que realmente essa mastigação ocorra de forma adequada. Então, esse frênulo da língua que a gente tem aqui, essa pelinha, imagina que ele tá curto, essa língua tá pregada ali na boca. Ela não vai se movimentar. Essa criança não vai conseguir mastigar a carne, né? Se essa criança tem uma mordida cruzada, que é quando... Então, imagina que as arcadas têm que fechar com uma tampa e uma caixa. E aí, ela tem uma mordida cruzada. A tampa destampou ali. E aí, a mastigação também vai ficar prejudicada. Eu preciso corrigir essa mordida primeiro com o odontopediatra. Eu preciso adequar esse frênulo antes para que essa criança consiga. Como é complexo, né? São muitos fatores. São muitos fatores. E aí... Às vezes você tem um dentista que não identifica isso, você tem um pediatra que não identifica isso. É difícil, porque... É muito difícil. E quem paga a conta é a criança, né? Ao longo da infância dela. Sim, a gente pega a criança que não tá comendo carne, a criança já tem quase 5 anos. Mas é porque eu acho que ele vai ser vegano. Eu já procurei uma nutricionista vegetariana porque ele não come carne. E a criança tinha uma mordida cruzada enorme, ele não ia conseguir comer carne, né? Mas já tinha sido passado para ele que ele deveria ser vegetariano, por exemplo. Que não é o caso. Ele pode ser até vegetariano, né? Mas ele não vai conseguir chupar uma cana, né? Morder uma cana. É uma coisa que eu acho que tem essa questão que traz sofrimento, né? Assim, eu acho que é esse o ponto. Assim, o que a gente está falando aqui são possibilidades quando a criança tem dificuldade ou quando você está fazendo uma introdução alimentar para que possa ser observado, não é a paranoia, né? Mas é usar a informação a favor do desenvolvimento da criança, né? Eu acho que isso aí é algo que a gente precisa falar, porque a gente tem que sair... Todas as áreas avançaram, né? A área da educação é a única que está, sei lá, 200 anos atrás, né? E essa parte da alimentação, ela está englobada na educação nesse sentido, né? Que é isso. Deixa que uma hora ela come. Uma hora ela vai comer a carne. Né? E o que a criança vive, né? Eu sou psicóloga e assim, vejo nas crianças aquela decepção que a mãe às vezes chega e fala:
olha, quando você for para a escola, você vai comer tudo, hein? E a gente vê que a criança está com dificuldade, que a criança gostaria de comer tudo, né? Porque ela vê que é uma tensão no ambiente. Né? Sim, Então, isso é uma pressão, né? Isso é uma pressão para ela, né? Isso é uma pressão. Exatamente. Então, assim, essa criança pode comer carne, mas aí a gente vai ajustar o cardápio dela com a nutricionista. Então, se ela não consegue mastigar essa carne cozida ou grelhada, enfim, a gente vai pensar numa preparação para que ela tenha a proteína dentro do cardápio dela, numa preparação de almôndega, por exemplo, que é mais macia, enquanto a gente trabalha essa mastigação, enquanto a gente dá competência para essa criança, né? Então, assim, posso oferecer um hamburguinho caseiro, por exemplo, né? Ela está ingerindo o nutriente proteína, mas dentro da habilidade que ela tem nesse momento. Né? E aí, por isso que é importante uma avaliação, uma investigação muito profunda, né? Sim. São muitos fatores que estão envolvidos na dificuldade alimentar. Então, assim, é um tema muito novo ainda no Brasil. Muitas pessoas, infelizmente, não têm o conhecimento nem para fazer avaliação, nem para encaminhar essa criança. Às vezes, nem uma anamnese bem feita é realizada. No Instituto, a gente preza por fazer a avaliação em 3 etapas. Uhum. Primeiro, a gente faz a entrevista desses pais. E é uma entrevista, assim, sem hora para acabar, que não tem nenhum protocolo rígido. A gente pergunta e eles falam, e eles choram. Assim, tem que acolher esses pais, né? Eles já vieram, às vezes, de 5 pediatras, de 3 fonos, sabe? Então, assim, uma investigação detalhada desde a gestação. Sim. E como tá essa criança até hoje. Nosso segundo momento, né? A segunda sessão é a avaliação da criança. A gente vai testar várias texturas, vai ver o relacionamento dela com a comida, vai ver vai avaliar exatamente tudo que tem a ver ali com a comidinha dela, né? Sim. E a terceira, aí a gente tem uma reunião de equipe, a gente discute esse caso, e aí a gente tem o terceiro momento com a família, que é a nossa devolutiva, que é o parecer, né, da equipe, o que essa criança precisa fazer primeiro. Porque assim, não adianta eu falar também, agora ela vai para o gastro, vai para o nutricionista, vai para a fono e começa a TO. Seria muita coisa também, né? Então, a abordagem integrativa também preza em preconizar, né? O que é mais importante agora? Essa criança ir para o gastro, por exemplo, e começar a fono? Não, primeiro precisa fazer TO para depois começar a fono, porque ela não está tolerando texturas. Enfim, tem que preconizar tudo isso. Eu queria, porque a gente tem uns 8 minutinhos, eu queria te perguntar o seguinte, visando a introdução alimentar, né? Muitos pais têm essa coisa de procurar na internet, ou ouvir um amigo que falou do BLW, ou falou de uma forma, um jeito único de fazer a introdução alimentar. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, né? Sobre qual seria o melhor caminho, né? Os métodos de introdução alimentar. Porque eu acho que tem uma coisa assim, as pessoas precisam entender que existe uma criança única, né? Assim, então existem essas introduções, né, que eu acho que são válidas dentro de tudo que você falou hoje, né? Dessa individualidade, dessas questões que podem permear, que eu acho que esclareceu muita coisa. Mas eu acho que é muito importante você, como essa profissional que recebe numa ponta, que é a ponta da clínica, né? Das situações clínicas mesmo, mas como pode essa introdução alimentar também ser um pouco preventivo, né? Porque se eu insisto nesse BLW, se eu insisto que ela vai ser a papinha, se eu insisto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque existem métodos, né? E o método que pode ser bom para o meu filho pode não ser tão bom para o seu filho, né? Exatamente. Então a gente pode pensar, o BLW preconiza que a criança, né, vá pegando os pedaços, enfim, tem o aleitamento materno, o aleitamento, enfim, materno ou fórmula láctea, livre demanda no caso, porque o que ele vai ingerir, no caso do BLW, às vezes não é o suficiente, né? E aí tem o método tradicional, que são as papas amassadas, né? Então, a fruta amassada, o legume amassado. E tem também agora, assim, não tem mais a regra, né? Começa pela fruta. Agora pode começar ou pela fruta ou pelo legume. Os pediatras também ajustam, enfim, conforme a família. E tem o método que a gente preconiza, que a Sociedade Brasileira de Pediatria também preconiza, que é o método participativo, que entra
essa fruta, essa papa amassada com os gruminhos, enfim, não é batida, não é lisa, mas que também tem a possibilidade da criança pegar e conhecer aquele alimento. Então, ela pegando aquele alimento que está amassado ali no prato, né? Então, enquanto a mãe está dando, ajudando ela também está conhecendo aquele alimento e fazendo uma estimulação oral com aquele pedaço, né, de alimento cortado adequadamente, etc, né? Sim. E deixa eu te perguntar mais uma coisinha, assim, às vezes eu acho que a família fica muito nesse momento só do almoço ou do lanche. Então, a criança poder manusear os alimentos, né? Você falou de ir na feira, de tocar nos alimentos, mas às vezes, assim, poder desensibilizar também é poder mexer desses alimentos de uma maneira brincando, né? Ela não precisa estar. E isso ajuda muito, né? Ah, mas ela não bota na boca. Eu tive já uma criança uma vez que ela jogou o pedaço da fruta no chão e ela ficou passando o pé em cima da fruta. Né? E aí é isso. Se eu não estou sabendo um pouco sobre essa área, o que eu vou fazer? Não, comida não é para botar o pé. Né? Exato. Uhum, sim. Então, aí a gente cai naquilo que a gente estava falando, né? Dos passos para comer. Então, se ele quer primeiro tocar, para depois ele colocar na boca, ok, ele precisa disso, né? Todos os bebês precisam disso. Não, e aquilo de proporcionar as experiências com o alimento fora da situação de refeição, como a gente falou, né? Uhum. Do comprar, do ajudar a lavar, ajudar a guardar, quer abrir, quer sentir o cheiro? Olha, é um cheiro diferente, hein? Porque são cheiros que eles estão conhecendo também, né? Então, assim, se eu mostro para você uma fruta nova, você tem a memória, você fala, nossa, Rosana, tem cheiro de mamão. Mas se ele não tem a memória do mamão, para ele é um cheiro diferente. Então, não adianta eu falar que é um cheiro gostoso, que tá gostosa essa comida. Porque para ele, por enquanto, pode ser que não seja mesmo, né? Exatamente. Ele está conhecendo, né? Exato. Então, quanto mais eu puder abrir esse leque sobre a textura, eu acho que uma das coisas que fica muito forte, além da questão clínica, né, orgânica, que eu queria dizer clínica não, mas orgânica, descartou o orgânico, né? Eu vi que meu filho, tudo que ele toca, ele é meio espinhoso para ele, assim, né? São sinais que vão te dando sobre essa questão do sensorial também. Eu acho que traz uma atenção que as famílias precisam ter, que os educadores precisam ter, que as escolas, eu acho, cada vez mais querem ajudar, né? Porque quantas vezes a gente não recebe a criança na escola para melhorar a alimentação dela. Então, foi super rico. Eu tenho certeza que muita gente aqui aproveitou. Queria te agradecer muitíssimo. A gente tem aí 1 minuto e 30 segundos. E te deixar para você se despedir também, enfim, para você finalizar. Eu queria super te agradecer, dizer que toda a equipe do Instituto está à disposição. Se você quiser agendar, sei lá, com a TO, com a nutricionista, com a psicóloga, a gente está super à disposição. E as famílias que tiverem, e as famílias que tiverem qualquer dúvida, que quiserem saber sobre os atendimentos que a gente está fazendo agora na época da pandemia, podem mandar uma mensagem ou no direct nosso do Instituto, ou podem mandar um e-mail, tem o site, tem os livros da Patrícia. Isso, tem os livros da Patrícia também, que às vezes algumas fonos se interessam, ou mesmo os pais, né? Também tem, pela editora Ideia. Vídeos, né? Tem vídeos na internet, é só colocar lá, Patrícia, vídeos que estão no YouTube, né, do Instituto, não é isso? Sim, tem os canais, né? O canal do YouTube do Instituto tem bastante informação, tem o nosso Instagram, então tem muita informação lá. Então, assim, e se alguma mãe tiver algum interesse em tudo que a gente falou aqui, se a gente puder ajudar alguma família, a gente já fica muito satisfeita e sabe que essa live valeu a pena, né? A gente também. A ideia a ideia realmente é a gente construir essa comunidade que está sempre se ajudando, né? E que envolve família, profissionais de diferentes áreas, escola, educadores. Então, é isso. Muito obrigada, tá? Por você. Obrigada a você. Um beijo enorme. E obrigada, gente. E desculpa aí se a gente não respondeu todas as perguntas, porque é 1 hora. E a gente realmente não consegue dar conta, mas eu acho que foi um bom pontapé
para a gente falar desse assunto tão novo. Beijo. Obrigada, Beijo, viu? Rosana. Tchau, Beijo. até.